E é um prazer muito grande, doutora Paloma. Para quem não me conhece, tá? Eu sou a professora Meriane e hoje eu vou falar de um tema que mexe extremamente, diretamente com todo vestibulando. Como manter energia e foco nos estudos sem abrir mão da saúde física. E a gente tem essa consciência que para a preparação para o Enem e para os demais vestibulares, todas essas preparações são uma verdadeira maratona. E muitos estudantes acabam cometendo erros comuns. Estudar horas seguidas sem se alimentar, trocar refeição por lanche rápido, vir à noite, exagerar no café, beber pouca água, deixar o corpo de lado. Bem, o problema é que esse estilo de rotina cobra um preço muito alto e o rendimento acaba caindo muito. Que é o seguinte, gente: cada conhecimento, tudo que você estuda de matemática, de literatura, do que seja, cada conhecimento que se aprende é armazenada numa sinapse, numa fenda de comunicação entre neurônios. Ou seja, o ato de aprender é um processo biológico executado pelos neurônios. E os neurônios, eles precisam de moléculas de matéria-prima. E como nós somos heterótrofos, ninguém é autótrofo, então a gente tem que ingerir. Por isso eu convidei a doutora Paloma para ela nos ajudar a entender como equilibrar corpo e mente, porque ela é uma nutricionista, especialista em nutrição clínica e funcional, e ela é nossa parceira num projeto chamado Nutrição Cognitiva, aqui na mentoria. Boa noite, doutora Paloma. De antemão, muito obrigada por sua presença. E aí, me diga uma coisa. Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe perguntar se você podia explicar um pouco sobre o que é o projeto Nutrição Cognitiva. Boa noite, Meire. Agradeço pelo convite, de estar vindo falar sobre a importância da alimentação saudável e do quanto ela impacta nesse processo de aprendizado, Vim falar de um projeto que tem mudado aí a vida de muitos medibulandos do programa Medicina 2x. Bom, o projeto de nutrição cognitiva, ele surgiu realmente desse desejo de aumentar a performance cerebral, a performance cognitiva e o rendimento nos estudos dos alunos que fazem parte do programa Medicina 2x, A gente quer, dentro do projeto, otimizar as funções cerebrais. Então, otimizar foco, otimizar concentração, melhorar a questão do raciocínio, trazer um raciocínio mais rápido ali no momento de responder às questões que eles respondem em momentos de simulado, em momentos de prova, enfim. E dentro do projeto, a gente traz uma alimentação de forma mais qualitativa. É diferente de uma dieta de consultório, Não é uma dieta de emagrecimento, não é uma dieta de ganho de massa muscular. É realmente fornecer nutrientes que vão fazer com que o cérebro funcione melhor, Tem alguns nutrientes que impactam de forma positiva nisso. E o objetivo realmente é esse: melhorar a qualidade da alimentação e unir a nutrição com a rotina do medibulando, Que é uma rotina que exige uma certa organização, planejamento de estudos e também da parte alimentar para favorecer todo esse processo de aprendizado. E, doutora Paloma, quando a gente fala em energia e foco nos estudos, do ponto de vista da saúde física, o que é que isso realmente significa? Bom, o foco e a energia, eles vêm quando a gente está com o nosso corpo em equilíbrio. Então, o que é que significa estar com esse corpo em equilíbrio? Significa ter uma alimentação saudável, Então, fornecer tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes que vão otimizar essas funções cognitivas, reduzir o consumo de alimentos embutidos, de alimentos fast foods, que inclusive prejudicam esse processo de aprendizado, processo de memorização. Além da alimentação saudável, é muito importante dormir bem, porque é no ato de dormir que o cérebro consolida, o aprendizado, os conteúdos que foram estudados ali ao longo do dia, a memória de longo prazo.
É no ato de dormir também, que tem o relaxamento do corpo, tem inclusive processo de oxigenação. Além de dormir, praticar exercício físico, que muitas pessoas negligenciam, infelizmente. O exercício físico, desculpa, ele oxigena o corpo, ele auxilia na produção de neurotransmissores como a endorfina, a serotonina, que estão ali auxiliadas no bem-estar e também otimizam essas funções cognitivas. O próprio ato do exercício físico auxilia na neuroplasticidade, que é a questão do crescimento e também da manutenção dos neurônios, né? A gente precisa manter os nossos neurônios por toda a nossa vida, manter ao máximo possível. Então, o ato de praticar um exercício físico, seja um exercício de força ou um exercício mais aeróbico, estimula a produção de uma substância chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, que atua nessa parte da memória, da concentração. Manter o corpo hidratado também é importante para a questão do foco, da energia. Então, todos esses fatores, né? O hábito de se alimentar, dormir bem, praticar exercício físico, manter uma boa hidratação, quando a gente faz de uma forma mais constante, fornece o combustível que tanto o nosso corpo quanto o nosso cérebro precisam para que ao longo do dia o cérebro consiga estudar com qualidade, né? E absorver aquilo que está sendo estudado. Sim. Existe, inclusive, uma frase muito conhecida que a gente, né, vê nas publicações, na mídia em geral. O intestino é o segundo cérebro. Doutora Paloma, você pode nos explicar de que forma esse equilíbrio intestinal impacta na concentração, na memória e até no humor de um estudante? Claro. E você, como bióloga, também entende um pouco, né? Professora de Sim, biologia. No nosso intestino, a gente tem aí trilhões de bactérias. E algumas dessas bactérias são responsáveis, inclusive, pela produção de neurotransmissores. A gente não tem produção de neurotransmissor só no nosso cérebro, a gente também tem no nosso intestino. Daí vem essa frase, né? O intestino é o nosso segundo cérebro. E alguns desses neurotransmissores são a dopamina, a serotonina, que estão associados ali à parte do humor, da motivação, da concentração. Então, dependendo da alimentação que o aluno, o medibulando, ele tenha, pode impactar positiva ou negativamente nessa microbiota. Se ele tem uma alimentação rica em embutidos, em alimentos muito açucarados, fast foods, com poucas fibras, poucas frutas, por exemplo, ele vai destruindo essa microbiota e, consequentemente, destruindo essas bactérias produtoras desses neurotransmissores. Já se ele tem uma alimentação de boa qualidade, ele cultiva essas bactérias. E aí tem uma produção desses neurotransmissores, da serotonina, da dopamina. E aí, dessa forma, com esses neurotransmissores sendo produzidos e quando eles estão bem regulados, eles ajudam o aluno a focar, a aprender e conseguir praticar, né? Colocar em prática aí esse conteúdo e esse conhecimento que ele está adquirindo na jornada. inclusive, assim, aqui, quando a gente começou com o projeto de nutrição cognitiva, né, que ele é um projeto que foi escrito a muitas mãos, né? Tem as mãos de nossa nutricionista, doutora Paloma, tem a consultoria médica de doutora Marília Cavalcante, que é endócrino, de doutora Carol Saraiva, que trabalha com saúde mental e tem pós na área de medicina integrativa, e a minha percepção de neurocientista, e com a experiência de zilhões de anos. Eu sabe o que é que eu quero dizer, gente? É que até assusta os resultados. Alunos que erravam besteira, que não conseguiam se concentrar, que estavam desequilibrados, nutricionalmente falando, mesmo vindo de famílias de alto poder aquisitivo, tá? Mas uma coisa é comer, outra coisa é se alimentar. Então, eles não estavam alimentados, nutridos.
E com a maestria de doutora Paloma, que primeiro vê os exames, faz reposição, a mudança na vida deles é muito grande. Porque eu só queria que, tipo, as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão nos ouvir, que a nossa live vai toda semana lá para o nosso canal do YouTube, tá? Se você perdeu algumas, a gente tem um banco de lives. Semana passada eu não tive, porque eu estava acolhendo os recém-chegados. Mas a gente tem lives muito boas, tá? Que ajudam muito o Medibulando. Mas, doutora Paloma, me diga uma coisa. Existem nutrientes, tá? E eu, como bióloga, sei disso. Mas eu quero que você partilhe com as pessoas que estão nos assistindo e, sobretudo, com as pessoas que vão ver nossa live depois. Existem nutrientes que são considerados mais importantes para o cérebro. Mary, todos os nutrientes eles são importantes, né? Direto ou indiretamente, eles vão participar de alguma cascata metabólica que pode estar associada ali com o processo de aprendizado do aluno. Mas tem alguns que atuam de forma mais direta realmente. Alguns desses nutrientes que eu posso citar, o próprio ômega 3, que é um nutriente, inclusive, que o nosso corpo não produz, a gente precisa adquirir através de uma alimentação, né, ali com o consumo de peixes ou de algumas sementes como chia, linhaça, algumas oleaginosas, né? O ômega ele atua diretamente ali na comunicação dos neurônios, que são as famosas sinapses. Daí, inclusive, até o nome da mentoria. Além do ômega, algumas vitaminas do complexo B, como a vitamina B12, o ácido fólico também. Essas vitaminas atuam muito também como cofatores, né? O que são esses cofatores? Cofatores é como se na química fossem os catalisadores. Eles ajudam ali o enzima a funcionar em algum processo de alguma reação. Zinco, magnésio, ferro também é um dos micronutrientes muito importantes para esse processo do aprendizado, pela questão da própria oxigenação, né, de estar ali atuando muito nesse transporte de oxigênio no sangue, porque sem oxigênio o cérebro ele meio que desliga, né? E aí causa às vezes essa sensação de fadiga, de cansaço e perde o foco. E é muito grande, foi muito grande, assim, inclusive esse ano, a quantidade de alunos que eu consegui identificar, por exemplo, com essa deficiência de ferro. E claro, foi feita toda a intervenção, né, nutricional e também por meio de suplementos para que eles pudessem ter todo esse aporte e melhorar os sintomas que eles estavam tendo e se queixavam para mim nas consultas. Inclusive, o Malté está aqui perguntando qual é o nome do canal do YouTube. Sinapse Mentoria, do mesmo jeito que é aqui no Instagram. Mas veja bem, pegando, né, o ferro. O ferro é muito importante, mas também ninguém vai poder e não deve e jamais deve. Fica, eita, o ferro é muito importante, então eu vou ingerir suplemento de ferro ou vou tomar uma injeção que tenha ferro como base. Falta, complica, mas excesso no organismo também traz toxicidade. Tanto que a doutora Paloma, ela começa por diagnóstico por exames de sangue. Mas, por exemplo, como é que um aluno pode suspeitar? Imagine um aluno que está com carência de ferro. Como é que ele pode suspeitar que está com carência de ferro? Tem algum sintoma mais característico? No caso da deficiência de ferro, o mais característico é uma fadiga constante, né? E tem inclusive como diferenciar essa falta de energia, essa falta essa fadiga, quando é por uma questão de deficiência na alimentação, né, por um consumo inadequado de micronutrientes, ou então, por exemplo, um sono ruim, um sedentarismo. Se o aluno ele está muito cansado, mas ele está dormindo bem e essa fadiga, por exemplo, persiste, então pode ser nutricional. Então, pode ser aí, por exemplo, uma deficiência de ferro por uma falta de consumo mesmo na alimentação, uma carência nutricional. Mas se o aluno ele está se sentindo cansado e dorme mal, então a primeira questão que a gente precisa resolver é esse sono dele.
né, e avaliar, inclusive ver o cronotipo do aluno, né, porque esse cronotipo, a quantidade de horas que cada um precisa dormir varia entre 7, 8, 9 horas, dependendo da pessoa. Às vezes ele é uma pessoa que precisa de 9 horas de sono, tá dormindo 7 horas, às vezes menos do que isso. E aí gera um cansaço que, com uma boa noite de sono, resolve. Mas tá dormindo bem, né? E continua o cansaço, pode ser uma carência nutricional. Se tá dormindo mal, primeiro a gente resolve essa questão do sono. Começou a dormir bem, mas o cansaço persiste, aí a gente segue para uma segunda avaliação. Se a pessoa também não pratica atividade física, isso gera um cansaço físico, isso gera um cansaço mental. Então tem que olhar o conjunto dos hábitos, né? Ver como é que está a qualidade da alimentação, a questão do sono, a prática de exercício físico, para poder identificar de onde que está vindo essa falta de energia, essa fadiga, essa dificuldade de concentração, de memorização, que também é algo que eu vejo e os alunos se queixando muito aqui dentro do programa Medicina 2x no projeto de nutrição cognitiva. Inclusive, assim, eu bato muito nessa tecla. No meu primeiro encontro, eu digo, enquanto eu vou dando mais diagnósticos a vocês, eu quero passar 3 atividades para vocês. Primeiro, alimente-se com comida de gente. Segunda atividade, durma bem. Terceira atividade, faça atividade física. Faz essas 3 coisas. Aí eu vou dando diagnósticos e a gente vai, não é, direcionando os próximos passos. Porque é incrível, as pessoas duvidam, tá? E eu digo, repetem um monte de estudo. Gente, a quantidade de estudo que tem publicado na Science, na uma Psychology, Annual Review de Psicologia, que tem muita parte dessa parte do sono, um monte de coisa que a gente pesquisa. Mas não é pouco, não, é muito, tá? Que bate na tecla. Sem o sono de qualidade, não tem construção de memória de longo prazo. E aí o sono de qualidade, ele passa por alimentação de qualidade, por hidratação de qualidade. Neurônio, 90% dos neurônios são água. Aí você quer que seus neurônios funcionem bem se você não ingere água na quantidade ideal para o seu corpo. Porque cada corpo vai ter uma quantidade ideal. E o nutrição cognitiva, eu lembro que os meninos dizem, eita, eu agora estou tendo que ingerir mais X litros de água dia, porque a doutora Paloma fez o cálculo e eu estava com baixa ingestão. Agora vamos lá. Vamos hipotetizar que chegou um aluno, e eu sei que isso acontece, eu vejo isso, tá? Ele começou a corrigir os hábitos alimentares, a cuidar do corpo, dormindo melhor, fazendo atividade física. Em quanto tempo? Geralmente, ele percebe melhora no rendimento nos estudos. Mary, essa evolução ela depende muito de como ele chega, né? Inclusive até do nível de deficiência, se ele tiver alguma deficiência nutricional. Mas assim, nos primeiros dias, já ali com ajustes alimentares, ajustes de, por exemplo, quantidade de água que precisa beber, se está dormindo bem, praticando exercício físico, ele já percebe uma melhora na questão da disposição, do cansaço, que normalmente são as principais queixas. A partir de umas 2, 3 semanas, ele já consegue perceber um foco mais estável, entendeu? A memória já fica um pouco mais afiada. Inclusive, tem alguns mentorados que trazem feedbacks nas consultas de retorno que a gente faz durante o acompanhamento. E, se não me engano, nessa semana passada ou na anterior, uma das mentoradas falou, Paloma, eu consegui crescer 10 questões em um mês. Sim. Então, é um, é um foco, né, que faz com que ele compreenda mais, entenda e fixe mais rápido o conteúdo e consiga aplicar nos simulados que vai fazendo ao longo do ano.
Então, eles conseguem crescer 5, 10, 15 questões de um mês para o outro. Claro que isso depende de outras variantes, não só da questão alimentar. E se for um caso de uma deficiência um pouco mais severa, precisa de um pouco mais de tempo para que essas melhorias sejam percebidas. Mas é uma melhoria que ela é gradual e constante. E isso de aumentar 10 acertos, né? Entre um simulado e outro, num período aí de 3, 4 semanas. Tem gente que vai dizer, Miriam, mas isso é muito pouco. Não. 9 acertos de 180 significa 5%. Então, 10 acertos é mais do que 5%. Imagina quando a pessoa começa a fazer ajustes e ela chegou, tipo, com um número de acertos que estava lá em 140, ou em 120, ou em menos que 100. Ao longo da jornada, ela vai crescer. E vai crescer mesmo. Porque com qualidade de nutrição, de sono e de vida, as técnicas que eu ensino, eu garanto que elas funcionam para o ato de aprender. E, tipo, é muito estranho como é que a mentoria tem um programa, paga uma nutricionista, né? Que vai lá, faz consulta com os meninos, porque cérebro é uma entidade biológica. E eu percebi lá no primeiro ano de mentoria que eu tinha muito aluno que tinha competência para passar, mas estava exausto, estava cansado. E eu disse, eu não quero que isso seja repetido. Eu quero chegar com alunos na reta final em alta performance. E eu preciso mudar o corpo deles. Então, para trabalhar com o corpo, vem aí, nasce o projeto de nutrição cognitiva, que é inédito. No Brasil não tem ninguém fazendo isso. E a gente faz porque tem resultado dos aprovados dos últimos anos. Está lá o resultado comprovado. Doutora, só para finalizar, nós sabemos que muitos vestibulandos, eles têm restrição de tempo, tá? Uma das coisas que todo medibulando reclama é de falta de tempo. Você teria alguma dica para que eles possam, mesmo com pouco tempo, manter uma alimentação saudável? A questão é a organização e o planejamento, né? Assim como a própria rotina de estudo desses alunos precisa estar organizada para que, por exemplo, eles não acumulem, né, tantos conteúdos para que consiga fluir com essa rotina de estudos, eles também precisam organizar e planejar a rotina alimentar, né? E dicas que eu sempre dou para os meninos que participam do projeto de nutrição cognitiva, algumas eu vou conseguir trazer para cá, né? Não dá para trazer tudo, mas algumas eu consigo. Deixar frutas, por exemplo, sempre lavadas e cortadas. Ter sempre uma proteína pronta na geladeira, já, por exemplo, um frango desfiado, cozido, ou uma carne moída já preparada, auxilia muito e otimiza para que ter essa proteína de qualidade evite, por exemplo, o consumo de embutidos. O que eu escutava muito, né, dos meninos, assim, quando chegavam para mim, Paloma, meu café da manhã às vezes é um pão com queijo e presunto, meu jantar também é um pão com queijo e presunto, porque é o mais rápido de fazer. Aí vamos fazer uma substituição, né? Troca o presunto, tenta deixar uma proteína pronta na geladeira para otimizar, conseguir fazer essa troca mais saudável. Lanches rápidos, só que saudáveis também, né? Nem sempre a rapidez, a praticidade precisa estar associada com embalagens, né? Com biscoitos, com salgadinhos. A gente consegue otimizar com, por exemplo, um iogurte ou deixar um sanduíche natural pronto na geladeira. Mas claro que para tudo isso é necessário um planejamento. Então, precisa pegar um momento da semana para fazer esses pequenos lanches, né? Deixar essas coisas preparadas. Os alunos do programa Medicina 2x, por exemplo, eles têm o domingo para descanso. Então eu oriento, pega uma hora desse domingo para cortar algumas frutas, ou um momento do sábado que você esteja mais livre para adiantar algum lanche. E eu lembrei agora de uma aluna nossa que foi aprovada recentemente, que foi a Maria Louise. Eu lembro de uma foto que ela me mandou da geladeira dela, com os potinhos todos organizados. Eu tenho essa foto guardada até hoje. Porque
eu consegui ver ali o quanto ela se entregou e se dedicou para realmente seguir as orientações que foram passadas para ela, né? A Louise, por exemplo, chegou para mim, se não me engano, em outubro de 2024 e agora em julho ela foi aprovada na UNEB, né? E está indo realizar o sonho de cursar a medicina. Eu lembro muito, muito dessa foto da geladeira que ela me mandou organizada, com as frutas cortadas, os lanches prontos. Realmente porque ela se planejou e conseguiu dedicar um momento da semana dela para poder preparar isso. Então, com essas pequenas estratégias, é possível sim se alimentar sem perder tanto tempo. Inclusive, quando você está estudando, eu recomendo pausas entre momentos de estudo. Aí, tipo, você começou a estudar de 15 horas e já são 17h30. Vale uma pausa de 30, 40 minutos? Vale. Você pode, nessa pausa de 30, 40 minutos, ir na cozinha, organizar sua proteína, cortar uma fruta. Fazer outra coisa que não está estudando descansa muito o cérebro. E faz quando. Porque um dos erros das pessoas, assim, ok, você vai descansar. Aí a pessoa sai do livro e pega o celular. Não descansou coisa nenhuma. Se cansa mais ainda, tá? Não estou aqui proibindo ninguém de rede social. A gente está, inclusive, numa rede social. Mas os tempos, os times de descanso entre estudos não pode ser o tempo todo em tela. Precisa ser fora da tela. Tipo, preparando uma alimentação saudável. E ter essa consciência, não é? De que neurônio é célula. E nós somos heterótrofos. Nós temos que dar qualidade nutricional para os nossos neurônios construírem sinapse. Sem sinapse, não tem aprendizado. Então, não tem o que questionar. E essas mudanças, embora pareçam mudanças pequenas, é tão simples que as pessoas não acreditam. Não é? É tão simples que às vezes negócio, se alimentar bem vai mudar meu rendimento, dormir bem vai mudar meu rendimento. Muda. Define aprovações. Tá? Quanto eu vejo testemunho de jovens que deram a guinada, não é? Exatamente a partir da nutrição cognitiva. Então, doutora Paloma, eu quero super agradecer o seu tempo, tá? De ter vindo aqui. A gente está saindo dessa live com uma certeza. O nosso corpo é uma verdadeira máquina biológica, perfeita, mas que precisa de cuidados. Então, eu queria que você tecesse os seus comentários finais antes de eu fazer o convite para a próxima semana. Bom, Mary, agradeço mais uma vez pelo convite, né, de estar vindo falar sobre a importância da alimentação saudável. E deixo aqui essa orientação, né? Cuidem da alimentação de vocês, porque isso impacta muito, muito, muito no processo de aprendizado. Como o Mary trouxe, a gente consegue ver aqui, acompanhando os nossos alunos, o quanto realmente eles evoluem e eles crescem quando cuidam mais da rotina e da vida, da alimentação, de dormir melhor, enfim. Então, cuidem também da alimentação de vocês, durmam com qualidade, enfim, é isso. E eu queria aqui colocar uma reflexão, né? Muitas vezes a pessoa diz: eu vou fazer o sacrifício de deixar de comer batata frita, salgadinho, para estar comendo frutas. Eu não vou deixar de estar comendo presunto, está muito prático e pronto no sanduíche, para ter que fazer uma proteína, para consumir uma proteína de qualidade. E aí eu quero só dizer algo para vocês. Para você que acha que isso não impacta ou que não importa. Essas mudanças, elas exigem um compromisso seu. Pouquíssimo tempo. Não mais que 1 hora por semana. E se você não é capaz de ter 1 hora por semana para cuidar da biologia dos seus neurônios, simplesmente essa biologia vai falhar. E reprovação dói. Reprovação dói muito.
E sabe aquela coisa do quase passar, mas não conseguir passar? Dói mais ainda. Eu não estou aqui dizendo que é apenas uma questão de alimentação, atividade física e sono. Não. O ato de ser aprovado em medicina requer 4 pilares, mas um pilar que é essencial, e eu digo que é vital, é o pilar saúde. Saúde física e emocional. Nós falamos da saúde física, que impacta na saúde emocional. Você vai precisar também de cognição, medir muito bem tudo que você está aprendendo, de técnicas para aprender muito bem e de direcionamento, para saber exatamente o que fazer em cada momento. Tá? O ato de aprender não depende só de estudar muito. É preciso saber que, além de ter que estudar e ter saúde física e mental. Tá? E a alimentação é alicerce para tudo isso. Não adianta focar somente em estudar e negligenciar seu corpo. Isso vai gerar danos. E você vai errar bobagem. E errar bobagem no Enem, a teoria da resposta ao item não perdoa. E você erra bobagem porque o seu cérebro não está com o foco 100%. Porque você está com o cérebro inflamado, por exemplo, quando você não está tendo uma boa nutrição. Então, eu sempre digo que uma hora a conta vem. Os estudos ficam extremamente improdutivos. O desânimo se sobressai. E fica muito difícil ter foco. E aí a pessoa gasta o triplo de tempo para aprender um assuntozinho desse tamanho. E ainda não vê resultado. Então, quando chega nessa altura, se você não tem informação e acompanhamento, nesse momento do ano, você vê sua vaga em medicina, escorre pelas mãos, você estava pegando nela, mas você vê ela sumir. Tá? Então, eu quero deixar dito para todo mundo. Só não passa em medicina quem desiste. Agora, só demora a passar quem estuda em baixa qualidade, quem não estuda em alta performance. E a nutrição cognitiva, ela vem dar performance nessa reta final.